O cimento é duro, o asfalto é denso, o ferro é resistente, mas a raiz é forte. No vídeo Cultura de Ostentação, eu falei sobre a pouca importância que as pessoas dão para o sistema orgânico. E quero nesse vídeo explorar um pouco esse tema. O sistema orgânico que eu me refiro não é aquele de produtos orgânicos nem nada disso. Até porque a natureza evolui com o tempo. Ela mistura raças, espécies, substâncias e todo tipo de organismo. E as misturas que resultam em um organismo mais forte prosperam e se tornam o padrão. Então dá para encarar de maneira meio simplista e sem base científica nenhuma que o uso de agrotóxicos e pesticidas que usamos estamos apenas acelerando um processo natural. E com certeza o restante do nosso meio ambiente vai se adaptar a todo tipo de mudança. Afinal, já tivemos era glacial, extinções em massas, dezenas, se não centenas de vulcões ativos e a Terra continuou se adaptando. Ou seja, o impacto humano não é nenhum centésimo de todas as tentativas do nosso sistema solar em acabar com a Terra, ou da própria Terra em se sabotar. Dito isso, podemos observar o quanto um sistema orgânico é descentralizado e necessita de poucas interferências, partindo de vários pontos para se habituar a qualquer mudança. A sociedade também é um sistema orgânico, o comportamento que se baseia em encontrar as melhores interações para sobreviver e evoluir, onde más interações que são forçadas levam tempo para que a sociedade se adapte e que os próprios indivíduos, de maneira descentralizada, protestem contra essas interações, denunciem a imposição delas. Os primeiros são chamados malucos por questionarem o sistema vigente. Afinal, a massa da sociedade não gosta de mudanças abruptas. A zona de conforto é uma característica orgânica também. Nenhuma mudança acontece se não for provocada, de maneira incisiva. Portanto, os pioneiros são apenas a faísca da mudança, mas à medida que isso cresce e incorpora novos elementos e ganha massa, e passa pelo teste da descentralização, se provando uma verdadeira evolução, o restante da massa incorpora esses movimentos, de maneira natural. O que quero dizer sobre isso é que a Revolução de Marx só seria um fato se fosse descentralizada e não forçada. Toda vez que se faz uma revolução à força, armada e ou violenta, ela tende ao declínio, pois ela não ganha aderência e não passa pelo teste do tempo. Sempre que dizem que o libertarianismo ou anarcocapitalismo terminariam em barbárie, eu logo penso que essa pessoa não entende nem um pouco o conceito libertário do princípio de não agressão, que inclusive é algo que os próprios libertários parecem não entender também. Para explicar isso bem, muitos libertários que usam o exemplo do Daniel Fraga, por exemplo, usam de maneira equivocada. Em momento algum, ele age como um revolucionário ou com violência. Ele age mais como um verdadeiro rebelde, alguém que não se contenta com o sistema atual e, ao invés de mudar o sistema, muda a si mesmo. Eu considero isso uma das maneiras mais descentralizadas de fazer alterações na sociedade. Outros usam ferramentas vigentes para se libertarem do sistema, o que é só mais uma maneira de ver a situação, seja pela evasão, pelo fronteirismo, nomadismo, que inclusive os não libertários usam. Outros querem mudar o sistema vigente visando facilitar a vida da próxima geração, e nenhuma dessas maneiras é melhor ou pior do que a outra. Podemos encaixar apenas como maneiras mais fáceis ou mais difíceis. Nem sempre fazer algo da maneira mais difícil é a melhor maneira. Eu vejo que todas essas são eficientes, pois algumas dão frutos no campo das ideias, outras dão frutos para o próprio indivíduo e outras fortalecem o senso de comunidade.
Então todas as maneiras visam o mesmo objetivo, porém alcançam resultados diferentes, o que é exatamente o objetivo libertário, buscar a solução justa para cada indivíduo. Eu, por exemplo, não sou muito adepto do termo anarcocapitalismo, pois acho pouco abrangente. Não sou contra quem se denomina dessa maneira, de forma alguma, mas é uma explicação do porquê eu uso mais o termo libertário em meus vídeos. Pois se uma galera comprar uma região para viver exclusivamente de escambo e sem moeda, eu sou plenamente a favor. Essa sociedade ainda terá um mercado e cairá fatalmente na desigualdade, ao contrário do que todos os revolucionários pensam. Mas acho justo que essas pessoas encontrem o arranjo ideal para elas. É plenamente justo que o façam. Eu vejo que o capitalismo é o sistema que reúne os melhores incentivos para uma produção abundante e o único que atende inclusive às microdemandas. Inclusive atende muito bem aos minimalistas também, que podem visar trabalhar menos, pois não precisam de muito luxo e podem gastar seu tempo com coisas que acham mais importante. Portanto, o indivíduo que acha estar defendendo o anarcocapitalismo e querem partir para a revolução, violência ou agressão à propriedade, estão mais para socialistas do que para anarquistas, pois querem mudar o status quo por meios centralizados. É uma discussão que estou aberto, com certeza, desde que seja com bons argumentos. Então comente aí a sua opinião aqui abaixo. Se tiver dúvidas, críticas ou sugestões, também fique à vontade, sempre com amor e empatia. E não se esqueça, quem ama, capitaliza.